Você derrotou Alduin, o Devorador de Mundos, uma entidade tão antiga que sua existência é confundida com a própria história. Em teoria, esse deveria ser o fim da história. O herói vence, o mundo é salvo, a paz retorna. Mas isso não acontece em Skyrim. Quando a poeira da batalha final se dissipa, nada realmente muda. Dragões continuam voando pelos céus. Vilas continuam sendo atacadas. A guerra civil continua queimando o coração da província. Criaturas antigas continuam surgindo das profundezas da terra. Não há reconstrução, não há celebração global, não há sensação de segurança. Apenas a estranha impressão de que algo ainda está errado. Como se a vitória tivesse sido incompleta. Talvez porque Alduin nunca tenha sido apenas um inimigo. Talvez ele fosse um sintoma. Talvez ele fosse um sintoma, ou pior, parte de algo maior. Eu sou o Luiz e no Arquivo Oculto de hoje vou explicar o porquê de você não ter salvado Skyrim. Bom, só um adendo aqui. Vamos contar esse arquivo como se você tivesse feito só a lore principal do game e ainda tivesse todo um resto para se fazer dentro do game, ok? O verdadeiro papel de Alduin. Nos mitos nórdicos de Skyrim, Alduin não é descrito como um tirano. Ele é descrito como inevitável, o fim dos tempos, o devorador do mundo, a força que encerra uma era para que outras possa nascer. Isso muda completamente a perspectiva, porque significa que Alduin não destrói por crueldade. Ele destrói porque esse é seu papel no ciclo cósmico. Pense como se fosse um inverno. O inverno não odeia a primavera, ele apenas vem quando chega a hora. Se isso for verdade, derrotar Alduin não pode ser uma vitória. Pode ser uma interrupção artificial da ordem natural. E há uma evidência extremamente perturbadora. Quando os dragões normais morrem, suas almas são absorvidas pelo Dragonborn. Mas com Alduin isso não acontece. Sua essência explode em luz e desaparece do céu. Como se estivesse voltando para algum lugar, talvez para aguardar o próximo ciclo, talvez para retornar quando ninguém estiver preparado, ou ele retornar para o seu passado, que é da onde ele veio. Que em Skyrim ele vem porque usam o The Elder Scrolls, né? Isso mostra na campanha, e ele vem pro futuro. Não era para ele estar ali naquele exato momento. Ele foi jogado pro futuro. O mundo após Alduin parece pior. Seu apocalipse foi impedido. Por que tudo continua tão estável? Dragões ainda atacam, estradas continuam muito perigosas, monstros surgem em quantidade absurda. Bom, nas pesquisas isso sugere que Alduin não era a única força empurrando o mundo para o caos. Alguns estudiosos da lore em si acreditam que sua presença apenas acelerou um processo que já estava em andamento, como se Skyrim tivesse morrendo lentamente, e Alduin fosse apenas o golpe final para isso. A guerra civil como sintoma de colapso. Enquanto o mundo enfrentava uma ameaça cósmica que era o Alduin, a guerra com Alduin e Dragonborn, os dragões, né? Os humanos lutavam entre si. O Império contra os Stormcloaks, nórdicos contra nórdicos. Esse conflito não era apenas político, ele é existencial, ele divide várias famílias. Aquelas duas famílias de Whiterun são um grande exemplo, que são os Battleborn e os Greymane, né? É mais ou menos isso, a tradução é crina cinzenta, juba cinzenta e nascido de batalha, se eu não me engano. É algo do tipo, a tradução assim, eu não... Pô, tá. Ela divide famílias, cidades e culturas inteiras. Independente do vencedor, Skyrim sai mais fraca. Os exércitos exaustos, infraestrutura destruída, população traumatizada. Um território nessas condições não resiste a novas catástrofes. Na verdade, ela as convida de outros povos vindo querer tomar Skyrim dos nórdicos porque eles estão num ponto fraco e afins, né? O declínio do Império. Skyrim é apenas uma peça de um continente maior, o Império de Tamriel. Já foi uma potência quase invencível. Agora luta para manter o que restou. As rebeliões surgiram, territórios são perdidos, a autoridade central enfraquece. Nas pesquisas, né, que todo mundo sabe, quando impérios caem, o caos preenche o vazio. Todo mundo sabe disso. E o mundo de Skyrim parece estar exatamente nesse ponto. O caos preenchendo um vazio. O plano para apagar
o Sol. Existe uma ameaça que quase supera Alduin em escala: o plano dos vampiros, de bloquear permanentemente a luz do Sol. Imagine um mundo sem dia, colheitas falham, temperaturas caem, ecossistemas entram em colapso. Criaturas noturnas dominam completamente. Mesmo que esse plano seja impedido, o simples fato de ter sido possível mostra quão vulnerável o mundo é. As ameaças invisíveis sob a superfície. Skyrim parece vasta e aberta, mas grande parte do seu território é desconhecido ou abandonado. Debaixo das montanhas existem cidades inteiras com os Falmers. As ruínas Dowmer, cheias de máquinas letais, que ninguém sabe o que aconteceu realmente com os Downer, né? Os Delmer, sei lá. Os túneis são infestados de criaturas ancestrais. As civilizações inteiras vivem abaixo da superfície. Alguns podem estar crescendo, esperando o momento certo para subir, para voltar para cima do solo, né? E isso pode causar uma catástrofe gigante. Os Daedras nunca estiveram tão próximos. Príncipes daédricos não precisam invadir o mundo em si. Eles manipulam mortais para fazer tudo o que eles querem. Cultos surgem em segredo. Artefatos perigosos circulam livremente, porque ele pode comandar você, pedir para você matar tal pessoa, que ele vai te dar tal item. Nananana. Aquele famoso vender a sua alma para aquele Daedra, né? Pactos são feitos, existem vários pactos com os príncipes daédricos. O mais perturbador disso tudo é que o próprio Dragonborn pode se tornar o campeão de vários deles, pode se tornar o cara que leva a mensagem deles só pra você ter os objetos em troca. E o Salvador pode estar acumulando poder suficiente para destruir tudo. Vamos mais a fundo. O que impede esses príncipes daédricos tomarem a cabeça do Dragonborn e ele criar a catástrofe inteira em Skyrim? Fica aí a dúvida, né? O Dragonborn é uma força imprevisível. Após derrotar Alduin, o Dragonborn não governa, ele não cria estabilidade, ele simplesmente continua viajando, lutando, acumulando poder. Um indivíduo praticamente imortal, capaz de derrubar exércitos sozinhos, sem lealdade obrigatória a nenhum reino. Isso não é apenas um herói, é uma variável incontrolável, né? Ah, mas daí você vem me falar, a Guerra Civil tá aí pra isso. Ok, a Guerra Civil vem depois. Eu tô dando o exemplo como se tivesse acabado de derrotar Alduin. E tudo isso está acontecendo. Skyrim já estava em ruínas há muitos séculos. As paisagens estão cheias de vestígios de civilizações perdidas. A gente pode encontrar dentro do jogo muitos fortes abandonados, muitos templos abandonados, destruídos, cidades inteiras reduzidas aos escombros. Tem a cidade lá que pegou fogo, as cidades de Nineveh são bem precárias mesmo. Cidades dominadas por guildas, como Riften, dominada pela guilda dos ladrão. Isso mostra um padrão. Skyrim não entra em colapso de uma vez. Ela vai se desgastando lentamente com o longo do tempo. Tudo vai ficando em ruínas. E como todo mundo sabe, no final, tudo vai virar uma ruína, vai virar história. E outra, a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é que o relógio continua correndo. Talvez Alduin não fosse o vilão final. Talvez ele fosse apenas um mecanismo que encerra uma era quando os mundos se tornam insustentável. Ao derrotá-lo, você não salvou o Skyrim, apenas interrompeu o processo, pois Alduin é o devorador de mundos. Ele estava lá para devorar seu mundo. Dizem que quando ele devora um mundo, começa uma nova era, e você encerrou esse ciclo de nova era. E quando finalmente chegar, pode não vir em forma de um dragão. Pode vir como guerra, fome, colapso político, ou algo ainda pior, porque o mundo de Skyrim não foi curado, ele continua quebrado. E o mundo quebrado sempre acaba caindo. Bom, esse foi o Arquivo de Culto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até a próxima. Comenta se vocês querem algum conteúdo aí no canal. Tamo junto. Fui!